Bom dia, irmãos. Sentáveis, seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe. Eu catei uma Bíblia ali emprestada, não que eu não trouxe Bíblia, mas eu trouxe a minha pequena, e eu descobri que eu não estou mais com a idade de ficar com Bíblia pequena. Praticamente estou precisando de um outdoor. E aí eu encontrei uma Bíblia ali, depois vou identificar de quem é, mas me senti muito familiarizado, porque quando eu fui abrir a carta onde eu vou ler, está igual a minha, exatamente a página está... Aí eu falei, pronto, é a minha Bíblia. A carta aos Romanos, irmãos, capítulo 5. Significa dizer que o dono aqui gosta de ler Romanos. E sobretudo, capítulo 5, capítulo 6, 7, 8. É a página que ficou aqui. Capítulo 5, versículo 12, a partir do versículo... Perdão, os primeiros versículos do capítulo 5 nos diz assim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que Deus nos abençoe. Palavra do Senhor. Queridos, a fé cristã, ou a religião cristã, mais precisamente a fé cristã ou religião cristã protestante, ela não só pensa a relação de um ser humano com a divindade, como a gente vai ver em qualquer outra manifestação religiosa, mas a fé cristã é marcada pelo fato de que essa relação do ser humano com a divindade foi provocada, foi comprometida por aquilo que nós chamamos de queda, pecado. Ou seja, a nossa relação com Deus não é só uma relação de alguém que entende um ser superior, necessita do sustento, ou tem necessidade de uma presença, ou tem necessidade de algumas oferendas, de alguns sacrifícios, de alguns ritos, para se entender pertencente ou assistido por essa divindade. Muito embora alguns desses elementos também fazerem parte. Mas, sobretudo, a fé cristã é marcada por essa grande verdade. Nós pecamos contra essa divindade. Nós erramos contra essa divindade. O que a teologia vai chamar de queda. E a queda teve implicação muito grande para a vida do ser humano, para a minha e para a sua. Ela nos afastou de Deus. Ela comprometeu a imagem de Deus em nós. Fomos criados à sua imagem e semelhança. A queda corrompeu-nos no seu todo, a ponto do autor sagrado fazer a seguinte afirmação, que era continuamente mal todo desígnio, todo projeto do coração humano, ou seja, tudo aquilo que fazemos, projetamos, já é mal, já é comprometido pela queda por si só. A queda provocou isso. E aí, a própria liturgia do culto, por exemplo, vai mostrar essa nossa condição. Por exemplo, nós entramos aqui para adorar ao Senhor, não é isso? A gente aprende com o que vimos, com o que vemos e com o que ouvimos. A liturgia é o aprendizado visual. Aqui nós cremos que fomos convocados por Deus. Quem é quem convoca? É Deus. E quem é Deus? É um ser santo, puro, perfeito, incomparável, independente, enfim. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, denuncia a natureza, o caráter de Deus. E é esse Deus que nos convoca e é a esse Deus que nós prestamos culto de louvor e adoração. Na mesma liturgia que nós aprendemos sobre a natureza desse Deus,
do adorado, na mesma liturgia vai mostrar a natureza do adorador. E o momento de confissão de pecado aponta para essa realidade. Enquanto no primeiro momento aprendemos sobre a natureza do adorado, e que eu já falei aqui, o momento de confissão mostra agora a natureza do adorador. E ela não é nada boa, fruto da queda. Então o momento de confissão não é só o momento em que a gente confessa o nosso pecado, mas é o momento em que a gente tem que parar para pensar o seguinte: opa, olha só, olha o tipo de gente, o tipo de pessoa que foi convocada graciosamente por ele para adorá-lo. Sou eu e é você. Então esse momento da liturgia aponta para a seguinte realidade: quem entra para adorar o ser perfeito, puro, santo, excelso, magnífico, um grupo de pecadores que foi afetado pela queda. Então, a queda teve esse efeito na nossa vida. Isso tem implicação muito grande. Poderia aqui enumerar várias implicações, desde a nossa limitação. Por exemplo, se você hoje tem passo, seria a lição, né? Porque eu pensei hoje que seria, a minha mente, eu pensei hoje que seria culto, seria a escola dominical e a culto. Eu preciso... Bem, desde a própria enfermidade, se hoje nós passamos por enfermidade, é resultado do pecado em tempo. Não estou dizendo que você é enfermo porque peca. Eu estou dizendo o seguinte, que a queda, o afastar-se de Deus, implicou na sua limitação, e agora a enfermidade é resultado da queda. A morte é resultado da queda. Se hoje passamos pela morte, se hoje temos receio da morte, se hoje a morte existe na minha e na sua agenda e é inevitável, um dia depararemos com ela, queiramos ou não, e é melhor ficar tranquilo com isso, porque se não ficarmos tranquilos, vamos só adicionar a intranquilidade ao fato de que, de fato, vamos morrer. Então, a morte veio fazer parte da nossa agenda. Tudo resultado da queda. E a queda comprometeu as nossas relações. A queda nos fez egoístas. A queda nos fez avarentos. A queda nos fez mentirosos. A queda nos fez corruptos nas suas diversas formas. Eu e você somos isso. Eu me lembro que um colega lá no trabalho, acho que eu já contei aqui, se eu contei, eu vou repetir. E se eu não contei, saberão agora. Um colega no trabalho que veio trabalhar comigo aqui, do Arsenal de Marinha, veio trabalhar comigo aqui no TRE. E porque veio trabalhar no TRE, a gente se aproximou um pouco mais, visto que lá nós não tínhamos contato. Na época, 3, 4 mil pessoas, e ele falou assim para mim: Daniel, eu nem sabia que você era pastor. Eu pensei, pô, isso é bom ou ruim? Mas beleza. E aí eu continuei a prosa com ele, ele falou o seguinte: Léo, não, eu vou falar agora. Eu falei, pode falar. A igreja evangélica, o lugarzinho para ter só gente ruim. Irmãos, detonou a gente. Desde adúltero até pastor lá, que quer riqueza, e eu do lado dele, duro, do lado dele trabalhando. Enfim, detonou a gente. Eu confesso que eu fiquei ali pensando, caramba, mas não vou defender os crentes, não. Beleza, é a nossa natureza. Eu falei, sabe por que tem isso? E eu fui me justificar para o amigo. Acontece o seguinte, a igreja evangélica, ela é uma igreja chamada igreja cristã, então ela é seguidora de Jesus Cristo. E a natureza da fé cristã é a natureza de proclamação, de anúncio, ou seja, você é alcançado por essa graça e ele nos exorta para que anunciemos também esta mesma graça. E aí a gente vai evangelizar. Por exemplo, se eu evangelizar você, eu vou ficar muito feliz se você entender a fé e decidir ir para a minha igreja. É mesmo, Daniel? Sim. Aí, irmãos, eu estava filé mignon, confesso. Porque ele detonou a gente. Eu falei, mas aí eu vou ter que ter consciência de que estarei levando para a minha igreja mais um membro. Pronto. Mais um. Corrupto, ladrão, adúltero. E eu botei lá no chinelo. Ele, Daniel, você está dizendo que eu sou isso? Não estou dizendo que você faz isso. Eu estou dizendo que você é tudo isso em potencialidade. Se você não administrar a sua humanidade caída, você vai ser tudo isso. Você já é, você vai manifestar tudo isso. E nós somos isso. E aí, eu arrisco dizer, irmãos queridos, que esse não foi o resultado pior da queda. O resultado pior da queda foi o fato de nós termos entrado em litígio, em guerra com o nosso Criador, com o nosso Salvador.
Porque independente de ela não ter comprometido a nossa estrutura ética, mas o simples fato de termos entrado em litígio com o nosso Salvador já é algo muito e por demais sério. E aí a gente vai entender a importância dessa mensagem, desse tema chamado justificação pela fé. É isso que ele vai dizer. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se eu fosse resumir sobre qual é a temática da carta aos Romanos, a temática seria o seguinte: por meio da justificação, o litígio, a guerra entre nós e Deus foi interrompido. O tema é paz, no sentido de reconciliação. Então, quando a gente não tem noção do que significa o entrar em litígio com Deus, nós vamos nos preocupar com muitas outras coisas que é consequência da nossa humanidade caída, do nosso litígio com Ele, ao invés de pensarmos em estabelecermos uma relação de comunhão com aquele a quem nós ferimos, contra quem nós erramos, contra quem nós pecamos. Nós não temos noção do que significa a ira de Deus contra nós. E aí não temos noção, porque não temos noção do santo que ferimos, da perfeição daqueles com quem entramos em guerra. Por isso Lutero vai dizer que justificação pela fé é o tema sobre o qual a igreja permanece de pé ou cai. A igreja que não entende o tema justificação pela fé, ela não é uma igreja cristã. A igreja que não se entende litígio com Deus e litígio interrompido em Jesus Cristo não é uma igreja cristã. Pastor, está radical, né? Eu prefiro pensar dessa forma para defender a própria essência da fé, para defender os púlpitos. Primeiro, defender a glória de Deus. Segundo, defender os púlpitos que valorizam e pregam isso, porque é sobre isso que deve ser falado. A igreja que não se entende pecadora contra Deus e reconciliada com Deus em Jesus Cristo, não é igreja cristã. E qual é a mensagem da igreja para essa sociedade? É esta: a que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Se nós não tivermos condições de dizer para o nosso interlocutor que ele está em litígio com Deus, nós não teremos condições de falar desse amor de Deus, porque esse amor de Deus só será compreendido à medida daquilo que eu fiz contra esse Deus. Não é isso? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse amor é provado, demonstrado quando ele resolve salvar pecadores. E aí a gente vai entender a fala do próprio evangelista João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o mistério está nesse tal maneira, faz uma relação de quem salvou e quem ele salvou. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, significa dizer, queridos, e aí o que o pastor vai falar aqui, vocês já sabem, porque é constantemente martelado esse tema aqui. A ira de Deus não repousa mais sobre nós. Fomos libertos dessa ira. Não seremos mais condenados. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Porque fomos justificados, temos acesso a esta graça e é nessa graça estamos firmes e é nessa graça que confiamos, ou seja, acessamos aquele com quem entramos em litígio. O véu se rasgou de cima a baixo. Temos plena comunhão com Ele agora por meio de Jesus Cristo. Podemos no nosso quarto, podemos na nossa sala, podemos em qualquer lugar conversar com Ele sem a interferência de nenhum mediador, senão o próprio Jesus Cristo, o mediador dessa nova aliança, dessa nova relação que temos com Ele. Não precisam de pastores, não precisam de padres, não precisam de nenhum religioso
para que possamos acessar o perfeito, ao puro, ao santo, uma vez que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Louvado seja Deus. Isso é por demais maravilhoso. E eu estou firme nessa graça, nesse favor imerecido. E eu confio nisso. Por isso nós podemos dizer que somos salvos, porque a minha confiança está no favor imerecido dele e não naquilo que eu possa fazer, porque nada que eu vier a fazer será suficiente. Por isso, pela fé, essa âncora, essa segurança, essa firmeza na graça de Deus, no favor imerecido de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é lindo demais. Eu amo o Evangelho de Jesus Cristo. E ele deve impactar e nos emocionar constantemente. Ele deve ser objeto da nossa alegria, do nosso prazer, da nossa paz, da nossa segurança, da nossa firmeza. Porque, vejam o que ele vai dizer. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então ele se gloria na graça, ele se gloria agora na esperança da glória de Deus. Ou seja, ele vai apontar para a seguinte realidade: a minha alegria é que um dia eu verei essa glória de Deus. Eu me glorio nisso, na esperança da glória de Deus. O glorioso se manifestará a mim, o glorioso se manifestará a nós. Aquele de quem nos separamos nos tomará para si mesmo. Retornaremos a casa, retornaremos ao convívio com Ele. E nos gloriamos nisso, e nos alegramos nisso, e temos essa esperança. E esse é o grande finale, é o grande final. Se não houver no meu coração essa informação de que aquele de quem eu me afastei no Éden, eu o reencontrarei, eu não compreendi a fé cristã. Porque ela se complementa aí, num Deus contra quem nós ferimos e graciosamente resolveu vir ao nosso encontro em Jesus Cristo. É o pastor que vai ao encontro da ovelha. E agora ele é a própria oferenda, é o próprio sacerdote que oferece a oferenda única vez, perfeita para todo sempre. E agora ele nos envia o seu Espírito para que caminhemos aguardando o seu retorno. E ele mesmo retornará para nos tomar para si mesmo. E esta grande mensagem deve ser objeto da nossa alegria, do nosso amor e da nossa esperança. Porque o cristão precisa e deve ansiar para reencontrar com aquele contra quem feriu. E retornar com consciência tranquila, sem medo. Né? Paulo fala daqueles que amam e aguardam a sua vinda. É um aguardo com esperança, com alegria e não com pavor. Já viram que quando a turma pensa no retorno de Cristo, pensa de forma apavorada. De repente, porque pensa que só estará com Ele com base nos seus méritos. Mas esse tema deve fazer amor com a nossa alma. Cristo voltará. Mas Paulo vai dizer também que, como nós sabemos, e aí a inferência é minha, como nós não sabemos da data, do momento em que isso ocorrerá, aqueles que se gloriam no seu retorno, aqueles que anseiam essa glória, ver essa glória, que nos é ainda mistério do ponto de vista de como será e do ponto de vista de quando será, esse cristão tem uma agenda a ser cumprida aqui. Significa dizer, não só se gloriar na glória dele, mas se gloriar nessa agenda aqui. E segundo Paulo, essa agenda vai ser marcada por tribulação. Veja o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias, o quê? Tribulações. Eu me glorio pelo fato de que encontrarei com ele, mas quando será eu não sei, como será eu não sei. Enquanto isso não acontece, cá estamos nós aqui,
nas faculdades, nas fábricas, nas empresas, nas ruas, nas vielas, na associação de moradores, enfim, em diversos setores da sociedade, a turma do caminho está lá. E aí qual deve ser o comportamento dessa turma de caminho? Protecionismo divino? Não. Consciente de que sobre ela incidirá qualquer evento sobre qualquer mortal. Beneficiada por uma economia estável ou não? Beneficiado por um Estado seguro do ponto de vista da segurança pública ou não? Beneficiado pela saúde ou afetado pela falta de saúde, pelas enfermidades, pelas doenças? Ali estaremos nós, vivendo todas essas intempéries e tudo aquilo de bom ou de ruim, sem reclamar. E quem fez essa oração foi o próprio Jesus Cristo. Senhor, eu não peço que os tires do trem lotado, do ônibus lotado, do estresse do dia a dia, da pandemia, que eles vivam ali, mas que eu peço que os tire livre do mal. Que ali eles percebam a minha presença, que ali eles vivam para a minha glória, que ali eles sejam sal da terra e luz do mundo. E Paulo vai dizer que por conta da glória de Deus, ele tem a capacidade de se gloriar nas próprias tribulações, ou seja, não é um masoquista, é aquele que tem a capacidade de olhar um bem maior, de olhar um evento maior, a ponto de, escrevendo a própria carta aos Romanos, dizer o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não têm como se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. O que fazia com que Paulo vivesse as suas tribulações de forma firme, não sem lágrimas, de forma segura, não sem angústia? A certeza de que havia um evento maior que aconteceria na sua caminhada. Ele culminaria para esse evento maior. Por isso ele consegue olhar para a sua história, para o seu momento, e não fazer continha. Projetar pode ser, sonhar pode ser, estudar assim sempre, como se tudo dependesse da gente, mas na certeza de que nada depende da gente, depende da vontade de Deus. E na certeza de que as coisas podem ou não acontecer. Se não acontecerem conforme nós queremos, se acontecerem conforme nós queremos, Deus será glorificado. Se não acontecerem conforme nós queremos, ainda assim Deus será glorificado. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, é desse modelo. Por isso Paulo pôde dizer que gloriamos-nos na esperança de vida eterna. E aí ele vai dizer uma coisa muito interessante. Essa esperança, ela é certa, de forma que eu não fico inquieto, não há confusão no meu coração, não há dúvida no meu coração. E ele vai dizer por que não há dúvida no coração dele quanto a isso. Versículo 5. Ora, a esperança não causa confusão, não confunde. E por que não confunde? Por que Paulo tem essa certeza? Porque o amor de Deus, olha as coisas interessantes, foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por que eu sei disso? Paulo está dizendo, como se Paulo dissesse assim, por que eu tenho tranquilidade quanto a isso em meio a um ambiente de intranquilidade? Eu fico firme, a âncora para a minha alma. Porque ele mesmo falou, não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Vocês não ficarão sozinhos, eu estarei sempre com vocês. Que coisa linda, irmãos. Que firmeza que podemos ter pela certeza de que Ele nos deu de que Ele nos deu isso e nos garantiu, nos dando o seu Espírito. De forma que aquilo que Paulo espera não gera nele confusão. Ele está tranquilo. E por que ele está tranquilo? Porque aquele que fez a promessa deu a ele uma garantia.
a saber, o Espírito Santo. E Paulo escrevendo aos Romanos, aos Efésios, capítulo 2, o versículo eu não vou arriscar porque normalmente eu erro, mas beleza, está lá na Bíblia. Que o Espírito Santo, acho que é o capítulo 1, que o Espírito Santo, ele é o nosso o quê? Penhor. Olha por que aqui. Por que ele tem certeza? Porque ele deu um penhor. Então, o penhor é isso. É algo que você deixa no banco como garantia de que você vai retornar e resgatar. Ou, no caso, se acertar com o banco. No nosso caso, é a garantia de que ele vem para nos resgatar. Por isso, Paulo não tinha dúvida na esperança da glória de Deus. Por isso, Paulo tinha certeza. Porque o próprio Deus estava com ele na pessoa maravilhosa do Espírito Santo como garantidor. Ele era o garantidor. E ele vai continuar dizendo que o Espírito Santo ele não é só o penhor, ele é o selo. Ele é o selo. E aí, selo, a gente pode brincar aqui o que poderia significar esse selo. A turma aí da 8ª dose, a 9ª dose, a 15ª dose da Covid vai lembrar que antigamente o selo era assim. Você mandava carta, os mais novinhos não vai entender. Você mandava uma carta, aí você tinha que colocar um selo. Mandava uma carta para sua namorada para marcar um encontro na praça tal, dia tal. Se você não selasse essa carta, cara, você ia ficar na praça sozinho. Não era assim? Por quê? Porque a carta só chegaria ao destino se estivesse o quê? Selada. E aí você ia ficar chateado porque a namorada não foi. Na realidade é o seguinte, você que errou não selando. Então, quando ele diz que ele é o nosso selo, significa dizer destino certo. É certo para onde iremos. O nosso destino é certo. A carta não será desviada. E encontraremos o nosso amado. Encontraremos o nosso Senhor. Ele não nos dará bolo. Ele não nos deixará plantado. Os mais antigos sabem disso, que é ficar plantado esperando o amado, Ele não nos deixará plantado, porque a carta chegará. Selo é isso. Selo também aponta para propriedade, pertence a alguém. Então, quando ele diz que fomos selados, significa dizer que nós pertencemos a alguém. Vós sois nação santa, povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí, vou comparar aqui, lembro, qual é o selo de pertencimento? Complicado, né? Chama a gente de animal, mas é assim, os animais não são selados? Marcado? Significa dizer que cada animal marcado significa dizer que tem uma propriedade. Aí você escolhe que tipo de animal você gostaria de ser. Beleza. Selo é isso. Quando o animal é marcado, significa dizer que ele tem uma propriedade, digo, que ele tem um proprietário, um dono, ninguém pode pegar. E selo é sinal também de inviolabilidade. Os bancos são assim, né? Os malotes são selados. Ali são colocados os valores ou os documentos que não podem ser extraviados. De forma que aquele quem vai levar o malote, os selos são marcados, numeradinho, direitinho, não pode abrir, só no destino. Só existe um digno de abrir o selo. Lembra disso que diz Apocalipse? Só ele abrirá o selo. Ninguém acessará esse coração, senão aquele que já nele mora, faz morada eterna, vive aqui para todo o sempre. Queridos, o pecado trouxe implicação muito séria para a nossa vida em relação ao santo. Mas ele resolveu isso na cruz do Calvário. Por meio dele mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, ele morreu, nos substituiu, fez propiciação pelo nosso pecado. Aí o Deus irado foi aplacado, não é isso? O Deus irado foi aplacado. A ira santa de Deus foi desviada. Vai retornando aqui meu sermão, vou concluir. Para vocês terem uma ideia da dimensão da ira, o sofrimento de Jesus Cristo não foi a intensidade dos ferimentos nas mãos, nos pés, ou dos açoites, ou das afrontas humanas. O sofrimento de Jesus Cristo foi um momentâneo virar do rosto do seu pai contra dele. A ponto de dizer o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste?
porque sobre ele repousava a ira de Deus sobre toda a humanidade. E Deus, por meio de Jesus Cristo, nos livrou disso. Por isso, a nossa vida deve refletir a alegria, a paz, o pertencimento, louvor para Ele, a glória para Ele. O nosso caminhar, as nossas ações devem exaltar aquele que graciosamente nos salvou e voltará para nos tomar para si mesmo. A nossa vida deve ser de total entrega e comunhão com aqueles por quem Ele morreu. A comunhão dos santos, o respeito à igreja, a vida da igreja, o prazer de estar na igreja. Porque na igreja, muito embora ele não se limitar ao espaço físico, mas na igreja ele derrama bênção, ele derrama a sua graça sobre a comunidade reunida, sobre aqueles que congregam, sobre aqueles que vivem a comunhão dos santos. Meu desejo, queridos, é que essa verdade bíblica, por diversas vezes falada e pregada, e deve ser assim, faça amor com o seu coração, com a sua alma, a fim de que você, enquanto ele não retornar, viva a vida, em meio à tribulação, com firmeza e alegria, para a glória do seu próprio maravilhoso nome. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém. A Bíblia aqui. Irmãos queridos, vou devolver aqui. Ok. Todos os diáconos? Perdão. Liturgia do diácono. Tem uma liturgia lá comigo, não posso me ver. Chamar a dedicação, vamos tocar de pé.